Agora, Joel, essa decisão do TSE de desmonetizar canais que sejam bolsonaristas, como é que você vê isso? Você concorda com um Tribunal Superior Eleitoral promovendo uma ação dessa? É parte das atribuições do Supremo Tribunal Eleitoral justamente garantir a confiabilidade das eleições e, portanto, combater ataques infundados que sejam feitos a ele. Isso foi uma medida nova. É uma medida nova porque a gente está operando em terreno novo. Nunca antes a gente tinha visto ataques tão massivos, baseados em campanhas tão intensas de fake news, com mentiras sobre a segurança das urnas. Ninguém jamais disse que as urnas são invioláveis. E o que está se dizendo é que elas foram fraudadas. Isso é mentira. Mentira grossa e que continua sendo espalhada. Vídeos absolutamente caseiros sendo espalhados por aí, de pessoas dizendo que descobriram fraudes nas urnas eleitorais, que as eleições foram roubadas, ou que tem gente roubando para as próximas eleições de 22. Tudo isso para defender o voto impresso. É legítimo defender o voto impresso? É óbvio que é legítimo. Uma pauta completamente legítima, tanto que o presidente a defendeu, tanto que ela foi ao Congresso Federal. E o Congresso Federal, como é legítimo também, votou e rejeitou esta pauta. Acontece. A pauta anda, as bandeiras, as discussões no Congresso andam. A vida é assim. O que não pode é, à margem do Congresso, à margem da discussão legítima, baseada em fatos, discussões, valores, dados, uma campanha intensa de fake news para tirar da população a crença no funcionamento das urnas. O TSE tem que zelar por isso. Essa medida, a princípio me parece razoável, sim. Se o seu site está ganhando dinheiro, espalhando mentiras que são nocivas e perigosas à República, porque veja, se você consegue persuadir a população por meio de mentiras que as urnas eletrônicas estão sendo fraudadas, que estão roubadas, que não funcionam, isso você faz a população se revoltar contra as eleições. Isso você aumenta a chance da população promover arruaças, por exemplo, na hora da eleição. Isso aumenta a chance, por exemplo, de ter uma arruaça ao estilo do que a gente viu nos Estados Unidos, com a votação e com a posse do novo presidente. Isso tudo é grave, isso tudo é criminoso. Portanto, sim, me parece que a medida do TSE é uma medida nova, porque é um terreno novo, é uma medida que o direito está tendo que criar as armas para defender as instituições centrais da nossa democracia, mas neste momento me parece uma medida bastante razoável. Nem proibiram eles de falar. Nem isso. Apenas disse, tá bom, você está vendendo mentira atrás de mentira, você não vai ganhar dinheiro corroendo a nossa república e a nossa democracia. É uma seara perigosa essa, Tudo Joel. tem perigo, Paulo. A instituição da prisão, Essa é uma seara perigosa. a instituição da prisão, é uma por seara exemplo, que afeta a liberdade diretamente. Paulo, Eu tô com a lista aqui. É só de direita. Agora, você vai me dizer, por exemplo, que não existem portais de esquerda que desinformam? sobre a urna, lembra que é o TSE, Paulo, lembra que é o TSE, ele está preocupado... Paulo, lembra que é o TSE, ele está preocupado sobre a urna e o PCO, eletrônica. que também defendeu o voto impresso. Se tiver, daí tem que... Não, defender voto impresso não é problema. Defender voto impresso é perfeito. Não, mas o meu argumento era parecido, hein, Joel? A questão... O argumento era igualzinho defender ali, voto impresso é perfeito. Defender voto impresso é legítimo. Mas o argumento o problema é o mesmo. Ganhando dinheiro com campanhas de fake news para enganar a população e corroer a democracia. Promovem fake news e tem patrocínio ali, Joel. Sobre a urna eletrônica? O TSE é apenas a urna eletrônica, Paulo. Não, caiu essa ficha? Caiu essa ficha? Eu entendo o que você está dizendo em relação à urna eletrônica, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você acha que não existem portais de esquerda hoje que desinformam em relação à questão democrática? Tem um monte de site de esquerda mentiroso. Um portal que, por exemplo, promove o comunismo. Um portal que, por exemplo, promove qualquer tipo de Tem um monte de site de esquerda, de direita e de centro mentirosos, Paulo. O TSE, tá bom, Paulo, mas o TSE, ele está tratando... O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, entenda o que eu estou te dizendo. O problema disso é que só fazem contra portais de direita. Esse é o problema. Sei, Paulo, não sei, Esse é o problema. O problema é o árbitro dessa história. Quando a gente... Então me mostre um site de esquerda que está ganhando dinheiro com fake news sobre a urna. Quando a gente entra nessa esfera de dizer o que é desinformação, o que é verdade, a gente entra numa esfera muito perigosa. O Estado faz isso todo dia. Que é a esfera de você entrar na opinião dos outros e você censurar as pessoas pela sua opinião. Paulo, isso é perigoso, cara. Paulo, veja só. É perigoso. Do jeito que você está defendendo hoje contra o Bolsonaro, amanhã pode ser contra você. Eu não sou contra o Bolsonaro, cara. Não tem nada contra o Bolsonaro. Eu acho que vocês estão falando de coisas diferentes. Não tem nada contra o Bolsonaro aqui, Paulo. Isso é perigoso. A gente tem que defender. Paulo, essa coisa não de tem nada entrar contra em o Bolsonaro. É perigoso, tá cara. Certo, Paulo. O que estão fazendo, querendo ou não,
Isso é fato. Os caras estão indo para cima de quem é Bolsonaro. Isso é fato. Não é verdade, Paulo. Não é verdade, Paulo. Não tem nada a ver. Eles estão indo em cima. Paulo, então me mostre. Me prove que você está certo. Me mostre um site de esquerda que está ganhando dinheiro com informações falsas sobre a urna eletrônica. Paulo, posso falar uma... Não, me mostre. Posso me mostre. Não, agora eu não vou conseguir. Se você não sabe? Não, mas agora é muito fácil. Eu estou no meio do programa. Eu prometo para você que eu posso pesquisar isso. Paulo, tem um ponto que eu acho que Posso pegar inúmeros sites de esquerda que desinformam, Joel, sobre a questão democrática, sobre a urna eletrônica. O TSE... Não, mas não é só a questão da urna eletrônica. Portais de esquerda que, de alguma forma, atentam contra a democracia fazem a mesma coisa. Não é só o TSE trabalha com as eleições, Paulo. Tem que ser sobre a questão eleitoral. Tem que ser sobre a questão democrática, em primeiro lugar. Não, mas o TSE não. O TSE apenas versa sobre as eleições. Portais que só falam de urna eletrônica. Pelo amor de Deus. Perigoso, Joelzinho. Paulo, isso aí não, pera. Agora é um erro factual seu, Paulo. Você está com problema factual. Você está com problema factual, Paulo. É perigoso entrar nessa seara. Paulo, primeiro, é uma seara que, infelizmente, a gente vai cercear a liberdade das pessoas. Posso tocar em dois pontos? Posso tocar em dois pontos? Primeiro, o Estado está sempre dizendo o que é verdade e o que não é verdade em todas as áreas. Que legal, que ótimo, vamos comemorar, vamos estourar uma champanhe, já que o Estado é quem diz o que é verdade. Não existe Estado, não existe Estado. Discussão, Bruna, pelo amor de Deus, ficar histérica. eu não acredito que eu ouvi isso aqui hoje, cara. O Estado, para funcionar, precisa dizer quem é o presidente da República. Isso é uma questão de verdade ou falsidade. Precisa dizer quem ganhou nas eleições. Joel, público precisa dizer quem cometeu crime ou não cometeu crime. Isso é questão de verdade ou falsidade. O Estado, qualquer instituição, está a todo momento fazendo afirmações sobre verdade e sobre falsidade. Isso é ponto pacífico. Segundo ponto, o TSE... Ministério da Verdade, esse ponto é importante. 1984, é verdade. Nossa, Bruna, você é tão superficial, Bruna. Isso não mata. Eu ia justamente falar sobre isso. Você é inteligente, mas você é muito superficial. É uma piada. Eu ouvi isso de você, é piada, Só concluir. Eu vou passar pra Não adianta ficar brava, Bruna. É uma superficialidade. Sabe o que é? Eu debato com honestidade. Você é desonesto na cara dos outros, pô. Deixa eu concluir. Enche o saco, cara. Isso enche o saco. Não, você discorda, você fica meio exaltada. Não é discordância. É superficial pra caramba. Daí você vai ver, o princípio de não contradição, enfim. Vamos voltar ao ponto. Última frase. Última frase. Todo mundo de azul hoje. Última frase. Brava. Eu tô aqui esperando a minha vez. Civilizadamente o cara responder ao Paulo. A questão não é que tem que ver quais portais só falam de eleições. Não é isso. O TSE, as medidas dele só podem ser sobre informações e manifestações a respeito das eleições, das urnas, da contagem de votos, coisas assim. Outras coisas, existe fake news em muitas outras áreas, mas o TSE apenas versa sobre essa. Bruna, sua vez de comentar. Tem certeza? Fala, querida, por favor. Não, é que é o seguinte, a gente está no mundo, isso é uma coisa mais profunda. A gente hoje está vivendo com uma definição rasa de liberdade, mas ela é rasa num grau que é para temer mesmo, tá? Porque o que é a liberdade? Ela anda ao lado da dignidade humana. A partir do momento que você pega... Eu vou usar exemplos práticos, por isso que eu vou falar de nomes. Eu vou falar só da Bárbara. Vou falar só da Bárbara, poderia falar de outras pessoas. Eu vou falar dela porque é um canal que eu vi crescer. Eu lembro da Bárbara no Twitter, de repente ela estava lá com 70 mil inscritos no YouTube, e depois ela passou de 1 milhão. Né? E a Bárbara é aquela pessoa que vive de YouTube, ela é esse perfil. No caso, a gente tem um ser humano ali atrás, a gente tem um ser humano com convicções, a gente tem um ser humano com valores, a gente tem um ser humano que deve estar ali na faixa, deve ter mais de 30 anos e que tem refletido ali desde pelo menos uns 15, 18, né, quando a gente começa a pensar. E aí, de repente, quando a gente tem esse tipo de decisão, o que a gente tem é que um tribunal, por uma razão claramente política, vai dizer que essa pessoa não pode mais viver da maneira como ela vive, porque não se trata de um ou outro vídeo em que a Bárbara, com argumentos, disse, e eu sei porque eu vi o vídeo, então eu posso falar porque eu assisti o vídeo, em que ela disse claramente, as urnas são violáveis, portanto, as eleições podem ter sido fraudadas. Quem não viu o vídeo, por favor, assista para ver o que ela está falando. Podem ter sido fraudadas. Ela trabalha com essa hipótese em vários vídeos. Só que esta pessoa, que é a Bárbara, ela tem uma trajetória, ela tem valores, ela é um ser humano. E quando, de repente, a gente faz uma lista e desmonetiza e fala, não, você não pode ganhar dinheiro aí estando no YouTube, porque ninguém desmonetizou o vídeo em que, de repente, ela fale aquilo que estão afirmando que ela diz, e ela não disse, porque ela trabalha no plano da hipótese. Não foi isso que aconteceu. Tiraram o sustento da Bárbara. Foi isso que aconteceu. Que é um ser humano que tem o direito de estar lá e falar no YouTube. Então, isso é desumanizar algumas pessoas que têm valores, que têm convicções e que têm toda uma trajetória que sustenta essas convicções. Quando você faz isso, você rebaixa algumas categorias de seres humanos. Quando você viola liberdades individuais, necessariamente, não tem justificativa, necessariamente você rebaixa
a dignidade humana. É isso que está acontecendo no mundo, não é uma questão do Brasil. No mundo, as pessoas estão se habituando a esse tipo de atitude. E isso é que é grave, é o rebaixamento do ser humano por meio de conselhos que ninguém sabe muito bem por quê, que de repente são eles que têm que dizer o que é verdade e o que é mentira. Isso é grave, Paulo. Eu me preocupo com essa história, porque eu vou falar uma coisa para o Joel. Eu, por exemplo, quando vejo um Alan dos Santos, quando vejo, por exemplo, uma Bárbara, eu não concordo com tudo que eles dizem. Pelo contrário, claro que discordo não. de inúmeros pontos do que Claro eles que dizem. não. Mas eu acho que a gente entrar nessa questão de cercear a palavra deles, isso é um problema. É isso que é um problema, porque o árbitro dessa história, querendo ou não, o árbitro dessa história vai tender para um lado. Então, o que eu prefiro? Excesso de liberdade. Excesso de liberdade. É mais acho que aqui comunismo tem garantido. que existir, acho que aqui socialismo tem que existir, acho que quem defende ditadura militar tem o direito de falar isso. Fala. Até o nazismo? Fala. Até o nazismo. Falar. Nos Estados falar. Unidos, perguntando, se fala... Falar, Tô para mim, perguntando. falar não tem Tudo bem. problema nenhum o cara pegar e defender. Para mim, zero problema em relação a isso. Porque se você entra para, de alguma maneira, dizer que o que esse cara fala não está certo, você, de alguma maneira, está Tem dinheiro censurando público esse no cara. meio, O né? problema é que a pessoa que fala é falível também. Deixa eu Esse é o trazer- problema. esse é o ponto. Por que, Deixa que eu um trazer- conselho tem que deixa estar eu acima de trazer- todos os seres sem grito, humanos? sem Esse grito, é o problema. sem Não, grito. precisa, Deixa eu precisa trazer um gritar às filósofo para vezes. discussão. Precisa Deixa eu gritar trazer às um vezes. filósofo para discussão. Eu acho que não precisa gritar. Não, Dá assunto pra sério. fazer aquela Precisa, coisa cara. maravilhosa. Às Não vezes, dá. Deixa eu trazer tem um que gritar. Joel Pinheiro da Fonseca, se quiser gritar, grita. Eu vou manter o tom de voz plácido e vou trazer um filósofo para discussão, Karl Popper, que defende a sociedade aberta, a sociedade tolerante. Ele diz o seguinte, olha, sim, a gente tem que, ao máximo, tolerar os diferentes pontos de vista. Isso é uma riqueza, uma força da sociedade ocidental. Mas justamente para garantir essa tolerância, é preciso que haja algumas instâncias de intolerância, de tipos de usos e formas de discurso que atacam diretamente os pilares, os valores e as instituições da sociedade, seja por meio da violência, seja por meio da mentira repetida e reiterada. Muito e sim, o erro dos tempos de hoje, o risco dos tempos de hoje é a gente cair no total relativismo. Não existe verdade. Existem apenas opiniões e a minha opinião é tão boa quanto a sua. Não é verdade. E se a gente abrir mão da existência da verdade objetiva, a gente abre mão dos valores que regem a nossa sociedade. Não dá para viver em meio ao relativismo completo. Os piores tomam conta. Fala, Bruno. Quando o relativismo completo impera, Pra os gente piores e mais violentos e mais mentirosos Para a tomam gente conta. fechar, por Eu vou favor. continuar aguardando o TSE indicar exatamente o que ele considera mentira ali, porque eu ouvi o que aquelas pessoas falaram. E até agora é mentira que haja crime em qualquer daquelas afirmações. Olha, gente.